Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. É preciso unir todos os esforços para enfrentar uma grave ameaça às futuras gerações: o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele também é responsável pelos casos de microcefalia surgidos recentemente. A microcefalia é uma má formação que atinge os bebês ainda no útero, comprometendo seu desenvolvimento. Já são centenas de casos em todo o Brasil. Já foi provada a relação direta entre as crianças doentes e o vírus da Zika transmitido às mães pelo mesmo mosquito da dengue. O governo decretou estado de emergência e convocou toda a sociedade para combater o mosquito. Prefeitos, gestores, igrejas, forças armadas, a população em geral. Essa é uma luta de todos. Siga as recomendações do agente de saúde. Evite água parada. Não dê abrigo ao mosquito. Com a união de todos, é possível vencer essa guerra. Diga não ao Aedes aegypti. Governo do Rio Grande do Norte. De volta com o seu programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje tratando esse tema super interessante, super palpitante, né? Tantas reflexões, discussões boas esse tema realmente nos proporciona, com o professor Ailton Siqueira, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores experts desse assunto da nossa cidade, meu colega professor da UERJ, diretor da faculdade, enfim, né? Uma grande autoridade no sentido realmente técnico do tema. Mas, professor Ailton, aqui a gente acabou trazendo aquele outro enfoque, né? Depois que o senhor respondeu assim de forma realmente muito interessante o segundo enfoque. E aí eu vou fazer aqui o terceiro questionamento e já vou fazer a ligação, eu acredito que seja possível, com a danada da cultura da corrupção, né? E ver se isso tem a ver, inclusive, com as nossas raízes históricas colonizadoras, né? Considerando as raízes históricas colonizadoras e o atual fenômeno da globalização, o senhor acha que faltam políticas públicas voltadas para a valorização da cultura nacional? Mas aí eu faço um adendo, né? A verdadeira cultura nacional, né? Porque eu quero que depois eu faça aquele link com a danada dessa cultura da corrupção, ou se é verdade que a gente pode intitular como uma cultura da corrupção ou não, a gente não pode utilizar esse termo. Agora, a cultura nacional, a gente com certeza tem uma, a gente pode até ter perdido, mas que a gente tem, a gente tem. Então, Eva, a primeira coisa é que nós temos uma cultura nacional, né? E é uma cultura feita de muitas culturas. Eu acho que essa é uma coisa extremamente importante para a gente ter conhecimento de imediato. O Brasil, você tem um país de uma diversidade cultural riquíssima, e o que forma a cultura de nosso país é exatamente essa diversidade de muitas outras culturas. Então, nós somos
digamos que... Um país misturado mesmo. Junto e misturado, Junto como e diz o misturado. próprio mas essa que é a riqueza, essa que é a grandeza. E aí, porque vai gerar uma série de incompreensões também, porque, assim, muitas diferenças, como lidar com todas as diferenças, a questão da igualdade. Isso é um problema político. A gente para se poderia trabalhar dizer e que ético, outros né? países, sem citar nome, já são bem mais homogêneos, né? Você consegue identificar de modo mais claro. O Brasil é essa mistura mesmo. Mas isso não quer dizer que um país que tem uma cultura mais homogênea, ele tenha a garantia do seu direito de cidadania e que seja mais rico culturalmente do que o nosso. Certo. Ao contrário, em Entendi. termos culturais, enquanto mais diversidade, mais ricos nós somos mais ricos e mais completos. Portanto, nós somos mais uma cultura que tem a possibilidade de novas emergências, novos surgimentos de sujeitos, de práticas e de mudanças de todos os níveis, sejam culturais, políticas, econômicas. Por quê? Porque é símbolo e é uma condição da diversidade gerar outras diversidades. Então, portanto, produzir o novo. Então, nós temos uma facilidade de superar, inclusive, algumas práticas culturais que a gente diz que é culturais e típica nossa, como, por exemplo, da corrupção. Por quê? Porque nós, o conjunto de diversidade que tem, alimenta também um conjunto de diálogos com diferentes segmentos e sujeitos, diferentes cenários políticos, éticos, humanos, econômicos, religiosos. Então, isso pode fazer com que nós possamos superar, inclusive, algumas práticas ditas historicamente culturais nossas, que essa é a nossa identidade, faz parte da nossa história. Sim, isso faz parte da nossa história, mas isso não é a nossa história. Né? Quando assim, isso é a nossa história, parece que nós somos só isso. Não. A prática de corrupção, ela não foi inventada pelo brasileiro. Em todos os grupos humanos politicamente avançados, economicamente avançados, tem corrupção, tem crime, tem roubo. Aqui talvez esteja tendo uma incidência um pouco maior, não é? Ou talvez, Evaldo, a gente possa dizer de que, assim, esteja tendo o que, no mesmo nível do que muitas sociedades mais organizadas têm, mas que nós tivemos produzido por essa questão de diversidade, de múltiplos interesses e sujeitos atuantes politicamente em diversos setores, nós tenhamos tido a capacidade de fazer algo novo na história, em abrir as portas e os baús para trazermos à tona aquilo que a gente sempre escondeu. Eu acho que não é uma coisa nova, só que estão descobrindo agora recentemente. Não, isso aí eu também concordo. Nós estamos simplesmente tendo uma condição que muitos países não tiveram, que é lavar sua própria roupa suja. E isso é um momento de conscientização e que pode trazer à tona um novo papel de um sujeito cidadão. Eu tô com você. E a corrupção? Eu acho que se a gente, só concluir, Jorge, se a gente tirar de todo esse processo que nós estamos envolvendo no sentido amplo, se a gente conseguir avançar com o que você concluiu, que é justamente a gente se descobrir como um cidadão mais consciente a partir dessa cultura indiscutível que nós temos, mas que nós podemos avançar justamente pela essa diversidade, eu acho que se justifica tudo que você imaginar. Pode botar tudo de novo, ainda se justifica. Eu também estou com... E a corrupção chegou também na cultura, infelizmente, né? A Lei Rouanet, por exemplo, que é a Lei 8.313, de 91, que buscou fomentar justamente a questão cultural no Brasil e conseguiu, realmente, houve grandes avanços na questão cultural no Brasil. Só que a Lei Rouanet, o objetivo da lei é justamente permitir que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam, através do seu imposto de renda, apoiar projetos culturais. O problema é que a corrupção chegou também nesse aspecto. A Polícia Federal, acredito que em junho, salvo engano, iniciou a Operação Boca Livre, que busca justamente investigar desvio de milhões de reais justamente na Lei Rouanet. Então, infelizmente, uma lei, um projeto que foi criado para fomentar a cultura e conseguiu, realmente teve grandes avanços, acabou que sendo manchada pela corrupção, né? E também tem essa questão da extinção, da recriação do Ministério da Cultura, né, pelo governo interino de Temer, o que acaba enfraquecendo, Ailton, no seu entender, ou não? Não, eu acho, Joyce, que assim, é difícil a gente ter uma única visão ou uma única posição, porque assim, a gente sempre trabalha com uma ideia, assim, para cada afirmação que você diz, existe sempre uma outra contrária.
Então, nunca existe uma verdade e uma mentira. Nesse aspecto de cultura, sobretudo as questões humanas, existe muita ambiguidade. Então, assim, esse processo todo que está acontecendo, assim, a corrupção está invadindo, até mesmo a lei, tá, assim, isso pode ser uma prática, isso pode ser recorrente, porque faz parte de tudo que é humano. Isso é humano, a gente não é estranho. Mas é o tipo dessa diversidade que nós temos hoje, de sujeito. Essa abertura e essa garantia de direitos e deveres que a gente tem, é que a gente pode criar um novo tipo de cidadão, vigilando para que práticas desse tipo sejam cada vez menos toleradas e que cada vez menos elas possam existir. Então, assim, a vantagem de todo esse cenário, Val, talvez seja essa, de que a gente esteja construindo, sem saber, um novo sujeito mais consciente e atento a si próprio, a seus próprios atos, mas também, sobretudo, àqueles a quem ele elege, aqueles que ele trabalha. Uma visão menos egoísta, né? Porque parece-me que aqui a gente percebe que o brasileiro, pelo menos em regra geral, ele tem uma visão muito egoísta. Ave Maria. Principalmente dentro do processo eleitoral, né? Nós identificamos isso de maneira muito clara. Na questão o político tem uma relação direta com isso, porque ele mal acostumou o eleitor. Ele agora está numa nova fase, eu tenho sido muito criticado porque eu tenho dito isso, né? Eu tenho chamado a atenção de uma figura, né? Fui criticado e vou ser muito mais do eleitor pidão. O eleitor está pedindo tudo. E o eleitor tem culpa? Tem, está cometendo crime. Mas quem foi que mal acostumou o eleitor a ser pidão? Quem foi? Foi o político. Então, no mínimo, se o político já mudou, que eu não acredito que ele tenha mudado totalmente, eu sinceramente não acredito, ele no mínimo, se é que ele mudou, ele está fazendo um discurso que mudou, pois ele vai ter que trabalhar para desacostumar os pidões. Porque é um processo cultural. O político, ele entendeu? não vai deixar de ser corrupto, Eval, enquanto o ser humano Por não favor, deixar de ser claro. corrupto. Enquanto Eu até, ele como cidadão, a gente se ficar nesse tema, a gente realmente estende. Agora, eu vou lhe pedir uma coisa, dá pra gente discutir depois. Leia um texto meu que eu fiz, aproveito que vez por outra eu indico os textos aqui para os nossos telespectadores. No nosso site você acompanha, né, o novoeleitoral.com. Você vai lá em Opinião, Erval Sampaio. E depois vamos discutir, nós vamos até avançar, o texto que eu fiz, A Merida de Minha Filha. Tá? A Merida de Minha Filha. Você não vai entender, né? Você não vai entender assim, e nem eu vou explicar aqui, até para poder o telespectador ter o interesse, né, de saber o que tem a ver a Merida de Minha Filha e eu com quase essa me situação. emociono quando eu li, vou falar a verdade. Eu não posso ler ele de novo porque eu me emociono, choro, porque aquilo tudo é verdade, aquilo aconteceu e para mim demonstra a cultura do brasileiro, né? Mas enfim, aí a gente vai deixar para uma discussão posterior, né? E se você não concordar, se você não concordar, que seria melhor ainda, num certo sentido, para a gente fazer um debate só sobre esse texto, que é um texto realmente muito rico. Né? Eu trouxe uma riqueza de detalhes muito interessante, a Merida de Minha Filha. Mas, Joyce, vamos deixar isso. Tem uma pergunta interessante. Temos outras questões também relacionadas à geração de renda, né? A ligação entre cultura e economia. Professor Ailton, nós vemos essa ligação muito presente nas festas religiosas, né? Nessas festas populares religiosas. Como a cultura religiosa, ela influencia no homem? Quando a gente fala dessa temática, José, a gente já está abordando uma dimensão específica da cultura, que é a famosa cultura de massa, feita para as grandes aglomerações, para as populações que você disse que não tem muito esclarecimento, que é entretenimento. E aí, assim, nós conseguimos, por exemplo, reunir em determinados eventos tanto os aspectos religiosos como políticos, com a mesma finalidade, ou seja, assim. Então, assim, todo aquilo que fornece um grupo, e esse grupo, para se manter, ele tem que ter alguns princípios, algumas regras, algumas normas. As religiões, elas têm fornecido muito isso às pessoas, sobretudo hoje a gente fala de uma modernidade líquida, Eval, que ninguém tem mais certeza, ninguém tem mais
nada, tudo está muito líquido, muito frouxo, muito incerto, onde a crise de identidade pessoal, a crise existencial das pessoas, a necessidade de um modelo para seguir que não tem nenhum, as pessoas estão procurando cada vez mais grupos ou associações que dê para ela alguns princípios norteadores da sua forma de viver, de pensar e de sentir. Nesse aspecto, as religiões têm É como se a pessoa não tivesse guia nenhum, né? Está solta e está procurando algum guia, né? É assim, a gente não consegue viver sem um grupo. E se a gente não consegue viver sem um grupo, a gente também não consegue viver sem determinadas leis, ou segmentos, ou orientações, alguns padrões. Sim. E a sociedade hoje, como todo, não tem mais nenhuma referencialidade, o que é um padrão do que é certo, do que é errado, do que é pai, do que é mãe, do que é... Então, assim, essa perda de padrão da sociedade, né, que criou essa cultura que o sociólogo Bauman chama assim, de cultura líquida, né, incertezas demais, né? As pessoas ficam querendo se apegar a alguma coisa para construir sua própria imagem de si, a forma de se relacionar com os outros, algum princípio que orienta ela no cotidiano. Então, nesse aspecto, eu acho que as religiões têm sido bastante procuradas e o número delas tem crescido, o número de igrejas tem crescido. Claro que a gente pode discutir depois, futuramente, como é que as religiões entram também nesse mercado, não somente das ideias e das crenças, mas nesse outro mercado da economia, né, de eventos, festas populares, né? Populares, que é tão comum. Até né? mesmo Freud. As festas populares de caráter religioso hoje é uma marca muito grande, garantido, né? E até mesmo Freud, ele destaca o poder que a religião, né, ela exerce sobre o ser humano, né? Ele diz que a religião, ela está ali mexendo com as emoções mais fortes do ser humano, né? Quando ela promete dar um consolo, quando ela promete a salvação, quando ela promete a felicidade. Assim, prometer felicidade é complicado, né? Sim. Tem. Nós temos, assim, a produção tem mais quanto tempo aí? 1 minuto ainda. Assim, porque tem um autor, que assim... o André Conspoville, que é mas assim, a gente nasce com 3 desejos que nunca vão ser satisfeitos. A gente quer ser valorizado, né? A gente quer ser reconhecido e pertencido. Então, no mundo onde a valorização do sujeito aumentou, no mundo onde a gente está cada vez mais com a crise de si e do outro, a gente aumentou cada vez mais a necessidade de a gente se sentir pertencido a alguém ou a alguma coisa. Por isso que as religiões têm ocupado um papel que ela tem dado, Joyce, talvez um pouco daquilo que você falou, que é a ideia de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a um conjunto de irmãos e eu ainda pertenço a Deus. Para no mundo onde as pessoas não têm mais a quem pertencer, porque acham que não pertencem mais nem os pais, nem filhos, nem amigos, nem ninguém. Onde para quem está jogado, né? Eu gosto de simplificar. A pessoa está jogada sem nada, quando ela está ali se as pessoas não estão mais nem acreditando no amor que elas dizem que sentem. Então veio a ideia de pertencimento, volta como algo ancestral e profundo assim. Eu preciso pertencer a alguém para me sentir alguém. Essa é uma das carências humanas, que é uma das coisas mais bonitas que tem também. Né? Assim, eu preciso me sentir pertencido para alguém. E hoje o negócio está tão profundo que às vezes a gente está procurando, às vezes até mesmo pertencer por meio do amor, Joyce, mas se você encontra uma pessoa que dá muito trabalho e utilidade a você, já fica com ela. Por quê? Porque eu estou me sentindo alguém para alguém. É o desejo da gente. Eu quero me sentir alguém para alguém. E é só esse alguém que pode dizer que eu sou alguém para ele. E aí, nesse aspecto, a religião ela preenche esse espaço de dar uma sensação de pertencimento, que o Freud já falava um pouco sobre isso. Professor Ailton, nós teríamos aqui outros questionamentos a fazer, mas o tempo passa rápido, né? Pois não conseguimos cumprir nem parte do script, as perguntas que chegaram. O debate é muito interessante, né? Mas nós, infelizmente, não temos mais tempo. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença e deixar desde já o convite para que você retorne em outras oportunidades para conversar, quem sabe, sobre outros temas também conosco. Quem sabe para a gente falar da Merida de minha filha, né? E outros textos nesse sentido. Beleza. Pessoal, o programa Cidadania Vamos deixar o convidado para as considerações já ia cortar. Realmente, naquele dia foi você, agora fui eu. Não, eu só tenho que agradecer o convite de vocês, né? Agradecer aos espectadores que ficaram acompanhando e interagindo com o programa.
Né? Dizer que a gente está aberto lá na universidade, meu grupo de pesquisa, lá na pós-graduação do mestrado, para continuarmos dialogando, porque eu acredito assim, de que todo conhecimento é fruto da interação, do diálogo. E aí, mais uma vez, parabenizar a iniciativa do programa, a temática, e dizer que nós estamos abertos para continuar outros debates, inclusive, que seja sobre a merenda de minha filha. Beleza, combinado, vamos aguardar. O pessoal aí com certeza vai, né, gostar desse texto também. Pessoal, segura aí, o programa Cidadanias volta já já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.